crachazinho do negócio, do MotoGP. Foi muito bom participar, muito bom o evento, a atmosfera, é sensacional. Recomendo para todo mundo. Se conseguir cavar uma vaguinha, vale muito a pena. É isso aí. Então, o Aurélio que participou aí da organização do MotoGP aqui na cidade de Goiânia. Mas agora a gente vai falar do Vila, né? Nos seus eventos também. Hoje o Vila começa mais um evento. Começou no final de semana, que foi a Série B do Campeonato Brasileiro. Começam hoje, que é a Copa Centro-Oeste. O Vila, Aurélio, decidiu mandar um time totalmente sub-20, com comissão técnica sub-20, né, e um ou outro profissional, que a Ana trouxe dois jogadores, né, Ana? O Gabriel Átila e o Lucas Coelho. Lucas Soares. Lucas Soares, o atacante. Então são os dois. E olha que o Lucas praticamente não participa do profissional, né? Ele não, praticamente não participa do jogo. Nem o Gabriel Átila, mas estão ali no elenco. Como é que você vê essa estratégia do Vila, Aurélio? Você é favorável a ela? Gerli, eu acho que isso aconteceu, eu deduzo, né? Eu não posso afirmar porque eu não tenho essa informação. Eu acho que o Guto pediu para não mandar ninguém por agora. Acredito que por ele estar se apresentando hoje e por ele querer conhecer todos os jogadores que ele tem à disposição, ele queria ver todo mundo. Então, se o Vila manda algum jogador nessa viagem, ele poderia não ter à disposição esses jogadores que ele queria conhecer. Então, eu acredito muito nisso. Mas eu penso que isso não vai ser a tônica do Vila durante o campeonato. Eu acredito que já no domingo, no domingo, né, o jogo, estou confundindo se é domingo, se é sábado, mas já na próxima partida, que vai ser até no Oba, já vai ter alguns jogadores que estão precisando de ritmo, de partidas já, nessa Copa Centro-Oeste, e ao ponto que a competição for funilando, provavelmente o time titular já vai aparecer para disputar essas partidas. Mas, e para você a estratégia correta é essa? É de utilizar um time profissional, o Vila deveria usar o time sub-20? Eu falo assim, para a competição como um todo, ou para determinados momentos da competição, como você acha que deveria ser, na sua visão? Bom, Gêlio, eu acho que o Vila tem que mesclar. Eu vejo que a principal competição do Vila é a Série B, não tem jeito. Eu sempre fui uma pessoa que defendeu a não participação do Vila na Copa Verde. Eu acho que o Vila não tem elenco suficiente, não vai ter, principalmente pela dificuldade de recursos, para jogar em duas competições que exigem tanto. Então, eu fui sempre um defensor de o Vila não participar disso. Mas já que participa, que utilize dessa competição para preparar jogadores para ajudar o time. E aí preparar tanto jogadores que não estão sendo muito utilizados, quanto jogadores da nossa base. E aí você consegue, às vezes, achar num jogo desse jogadores que podem nos ajudar. Um exemplo de jogadores que não estavam sendo utilizados, que mostraram alguma coisa e depois nos ajudaram, foi o Dani Júnior. Ele aparece num jogo, se eu não me engano, contra o Real... é lá de Noroeste. Real Noroeste. Obrigado. E defende 2 ou 3 pênaltis na disputa de pênaltis na Copa Verde. E aí criou-se uma boa expectativa em cima do nome dele, logo precisou dele e ele já estava com algum ritmo por conta dessa competição. Então o Vila tem que ser inteligente nesse sentido é claro que não vai dar para utilizar o time titular todas as vezes, talvez só quando essa competição afunilar, mas poder utilizar dessa competição como um preparatório para esses jogadores que estão aí mais parados e para jogadores que estão querendo aparecer do Sub-20. E aí, Gader, o Vila estreia hoje com o sub-20, né? E na Copa Centro-Oeste, o Aurélio até trouxe essa situação, que pode ser um pedido do Guto, mas é uma sensação do Aurélio, né? Não é exatamente uma informação. Como é que você vê essa escolha do Vila? Natural, né? É uma escolha natural, afinal nós estamos falando de uma competição que ela meio que ela se afunila entre as importantes do momento. No caso, o Vila fica com a Série B, né? Ele poderia ainda ter continuado na Copa do Brasil, mas acabou eliminado. Porém, é uma competição que é o foco do Vila Nova, a Série B. Então, qualquer concentração de esforço que o Vila vai fazer tem que ser voltado para a Série B. Chegada de técnico, apresentação de elenco ao técnico, tudo isso também entra em conta. O Aurélio foi muito preciso no que ele falou. Então, não me surpreende e acredito que seja o ideal para o momento. Tá? A gente vai ter um jogo onde enfrenta uma equipe com pouca tradição
e com isso é importante que o Vila deixe seus esforços para focar na Série B. Conforme eu evoluir e avançar, se necessário, aí sim, o elenco principal entra em jogo. Mas, por enquanto, eu entendo e concordo com essa utilização. E a escolha aí do Vila para começar a Copa Centro-Oeste com o time, comissão técnica, todo mundo aí do Sub-20, né? Ali, eu já vi tantas crises no Vila, geradas por conta da Copa Verde. É a Copa Verde, vamos falar aqui, nesse atual modelo. Que, na verdade, inclusive, se você entrar no site da CBF, a Copa Centro-Oeste está na guia da Copa Verde, que é o primeiro módulo, o Grupo A. Eu já vi tanta crise gerada no Vila por conta dessa Copa que eu sou quase favorável a não jogar. Deixa quieto. Porque o Vila não tem time, não tem elenco para distribuir entre duas competições. E eu concordo com o Aurélio, que acho que foi ali um pedido do Guto, mas na Série B, a Série B é muito longa, são 38 rodadas. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa. Ou o time não pode perder porque está invicto e está passando ali por um processo, ou está precisando sair de uma crise. Sempre vai estar com alguma situação. Uma outra competição, ela tem que ser uma pegada muito forte para que a equipe entre com o time profissional. E eu não vejo a Copa Centro-Oeste / Copa Verde tendo esse peso. Não vejo o Vila entrando com o time profissional de maneira alguma em qualquer jogo, a não ser que, obviamente, repita ali a estratégia de semifinal e final, consiga alcançar, e aí sim vai com o time profissional. Mas nesses modelos, eu acho que é desgaste para a imagem, eu não jogaria. E aí a CBF também precisa combater isso, Gerli. Quer valorizar a competição? 200 mil por fase, nessa primeira fase, é muito pouco. Nos moldes atuais do futebol, não paga nem o bicho do primeiro jogo para a equipe. Então, eu entendo também a posição do clube. O jogador de futebol hoje ele é caro. E para mandar para uma partida que vale, fica mais caro ainda. O Vila que... Eu sinto o Vila nessa relação dele com essa competição, assim, ó. Você já viu quando um cara tenta namorar uma moça, toma 3, 4 não nela, aí chega uma hora que você eu também não vou namorar ninguém, não quero saber dela mais, não vou fazer mais nada por ela. Parece que é o Vila em relação a essa Copa Verde, sabe? Porque o Vila tentou muito ganhar ela, chegou a 3 decisões, teve uma que o Vila estava a 1 minuto do título, né? Aí o Alex fez uma lambança, o goleiro fez outra, aí o Vila acabou perdendo pro Paysandu. E o João Vieira. Era o João Vieira que cobrou aquela falta, né? O João Vieira deslocou o goleiro na cobrança de falta, cara, que é um dos treinos mais raros de acontecer no futebol, né? E aí o Vila acabou perdendo a competição e depois o Vila não quis saber mais, né? Ele largou. Mas o Vila chegou em 3 decisões dessa Copa Verde, né? 2 contra o Paysandu e uma contra o Remo. Aliás, 2 contra o Paysandu e uma contra o Remo. Mas parece que o Vila pegou um certo desgosto, sabe, pela competição. Mas eu acho que o Vila precisa ter essas conquistas, sabe? Eu entendo essa questão da Série B. O calendário brasileiro, ele é muito complicado, né? Porque a CBF queria organizar a competição, valorizar ela, mas ela pegou ela e jogou em cima do brasileiro. Eu acho que ela poderia criar um momento que era mais adequado, que era um momento seguinte de estadual / regional. Você usasse esse mesmo momento do estadual / regional. Depois você entrasse nas nacionais, na Copa do Brasil e na Série B, por exemplo. Que aí você conseguia trazer um holofote maior para essas competições. Porque eu acho ruim os nossos clubes não participarem das competições que eles podem ganhar, ou pelo menos que eles têm mais chances de ganhar, que são os estaduais, que são os regionais. Porque se você for olhar, não é só a questão do dinheiro. Você tem a questão de você criar o anseio, de você criar o desejo de ganhar. Porque os estaduais, de um modo geral, eles pagam menos do que a Copa Verde está pagando agora.
O Goiano não pagou o que a Copa Verde vai pagar. O Goiano, se eu não me engano, teve R$ 500 mil para o campeão e 200 mil para o campeão do interior. Acho que essa foi a divisão aí do Goiano. A Centro-Oeste está pagando mais do que isso. Só que ela não tem a tradição que tem o Goiano, vamos dizer assim. Então, acho que é o momento em que ela é disputada que acaba gerando esse tipo de situação. Mas eu sou favorável a jogador jogar, sabe? O Guto pode ter feito esse pedido que o Aurélio sugere, talvez, mas tem caras no Vila que tem um tempão que eles não jogam, cara. O senhor fica jogando 10 minutos, 5 minutos. Esses caras precisam jogar, sabe? Eles precisam participar. O Enzo, tem quanto tempo que o Enzo não participa de um jogo, assim, de verdade, ir lá e jogar e atuar, sabe? Então, assim, os caras estão sumidos. Então, assim, eles precisam. O Dodô, põe o Dodô para jogar um jogo inteiro. O Dodô recebe, tem que jogar, tem que participar, tem que estar presente. O Rian estava meio sumido, mas entrou bem, né, nesse jogo contra o CRB. O Rian entrou muito bem no jogo. Até acho que merece permanecer como titular. Mas eu acho que o Vila precisa usar esses jogadores que estão lá recebendo, que estão lá participando, principalmente, pelo menos, nos jogos em casa. Sabe? Pôr esses caras para jogar, pelo menos, nos jogos em casa, para que o Vila consiga chegar. Porque, assim, eu acho uma vergonha se o Atlético e o Vila não der conta de classificar para a próxima fase. Sabe? Atlético, Vila e Cuiabá, esses 3 times, se eles jogarem essa competição e não derem conta de classificar, eu acho uma vergonha para a instituição. Porque Se não me aí, engano, o Cuiabá caiu na primeira fase ano passado. pois é, Caiu na primeira porque fase ano passado. nós estamos falando de um campeonato em que eles têm muito mais dinheiro que os outros, esses 3. Eles têm muito mais dinheiro que os concorrentes deles, muito mais. Então, se eles não classificam, fica uma coisa ruim. Eu estava vendo o Flamengo jogar o Carioca com aquele time que ele está jogando e correndo o risco de ir para rebaixamento. Aquilo ali, os caras ficam malhando, é o Flamengo, não está nem aí com que time que o Flamengo está jogando, não, todo mundo. E você vê, nós estamos falando de um time do Flamengo, que tem orçamento bilionário, ele não está dando conta do Campeonato Carioca. E olha que o Campeonato Carioca, o interior do Campeonato Carioca, ele não é melhor que o nosso, nem uma vírgula. Os da capital são mais ricos que os nossos, mas os do interior não. Tanto você pode ver, time carioca não joga Série B. Quando joga Série B é brigando para não cair, igual a Volta Redonda jogou. Na Série C, eles têm dificuldade em competir. Então, assim, o futebol do Rio de Janeiro basicamente é a capital. E o Volta Redonda. O futebol carioca é o seguinte, é a capital mais o Volta Redonda, que disputa alguma coisa. Mas, para mim, ficaria feio pro Vila e pro Atlético se eles forem eliminados. Sim, galera. Eu ia falar que isso aí ainda é pior, não só para os times os times de Série B, como Vila, Atlético e Cuiabá, mas é ruim até para os outros times. Porque em eventuais quedas desses maiores que estão jogando a competição logo de saída, é natural que em determinado momento a CBF queira extinguir de vez a competição, sabe? Porque não vai ver valor, não vai trazer rendimento, não vai trazer torcida, não vai ter patrocínio, a competição vai definhar. Então, assim, e aí tem um puxão de orelha na própria CBF, porque a forma como ela organizou essa competição, para mim, prejudica muito. Porque hoje, tudo bem, você consegue ter jogos no meio de semana e tal, mas tá tudo, não falo só esse campeonato, mas todos os campeonatos estão tão encavalados que parece que, sabe, não sobra tempo para nada, saca? Parece que é tudo muito uma coisa em cima da outra. E aí, fica, às vezes, os torcedores têm que ficar competindo qual jogo assiste, em qual jogo vai, saca? Tudo isso também pesa. Então, tem tudo isso também como fator. Agora, falando dos times em si, para os próprios times, como Atlético, Vila e Cuiabá, é importantíssimo que haja classificação. Até para não haver possíveis vexames. Independente do elenco, quem vai estar perdendo é Atlético, Vila e Cuiabá. Independente do elenco. É aquela camisa, é aquele escudo que está perdendo. Então, tudo isso entra em campo também na hora de decidir como entrar, como jogar uma competição como essa. Exatamente. E hoje eu e o Aurélio estaremos aqui no nosso pós-jogo, tá vendo? Vamos com o time titular, né, Aurélio? O time principal do pós-jogo só vai faltar a Ana, que provavelmente vai estar nos bastidores aí, mas o time principal do pós-jogo do Vila vai estar lá pronto para falar desse jogo aí. Exatamente, então nós vamos estar aí trabalhando nesse jogo de hoje entre Rio Branco e Vila Nova,
Aliás, eu fiquei devendo, cara. Eu fiquei devendo o retrospecto. Eu falei que tinha jogo, falei que tinha retrospecto. Fui lá, acessei, isso foi no FE2 Notícias. E não trouxe o retrospecto de Vila Nova e Rio Branco, eles que já se enfrentaram, pra você ter ideia. Ó, talvez até o Aurélio vai se surpreender. Quantos jogos você acha assim que Vila e Rio Branco já fizeram, Aurélio? Se você não souber, né? Se você souber, não tem graça, não. Não, eu não sei retrospecto, não, tô por fora. Mas eu falo assim, uma quantidade de jogos que você imagina que eles já fizeram. Ah, acho que não passa de 10. 12 jogos na história. Olha, quase. É muito, hein? Até os anos 80 era um jogo muito tradicional. Eles jogaram na Taça Brasil de 63, na Taça Brasil de 74, jogaram um torneio amistoso aqui em Goiânia em 75, jogaram no Brasileiro de 78 duas vezes e jogaram no Brasileiro de 83 também por duas vezes. E no ano passado eles jogaram pela Copa Verde, né? O Vila tirou o Rio Branco no ano passado, não, 2024, o Vila tirou o Rio Branco na Copa Verde por 1-0. Então são 12 jogos na história entre Rio Branco e Vila, 5 vitórias do Rio Branco, 7 vitórias do Vila, e eles nunca empataram. Então fica aí a dica hoje, torcedor, pode ser que hoje, mais uma vez, a gente não tenha aí um empate, já que eles nunca empataram. Aqui o Leonardo Pupac, veja as coisas acontecendo lá no Vila, muito parecido no condomínio onde eu moro. Qual o síndico é morador? Onde não tem informação para tal, esperam o Vila sair da Copa do Brasil para contratar um técnico. Essa mensagem aí, deixa eu ver se aqui é um complemento. Será que as pessoas que lá mexem com futebol entendem mesmo daquilo que está fazendo, vendo os jogos e os treinamentos, não conseguiam enxergar esse cenário? Prejuízo de 2 milhões. Aí tá